E aí, minha gente, como é que foi de final de semana? Muitos gatilhos por aí. Hoje foi um dia extremamente quente aqui onde eu moro. E mais um motivo para se embriagar, né? Porque as pessoas associam muito o tempo ao álcool também. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é a abstinência. O que é que a gente pode fazer? Quais estratégias que a gente tem que buscar para viver esse momento? Caso, óbvio, você queira fazer essa transição de uma vida entorpecida para uma vida sóbria, para uma vida com a sua realidade. Eu sou a Mila Cristi e eu decidi dividir com vocês a minha trajetória e a minha jornada em busca de uma vida mais harmônica, de uma vida mais leve, de uma vida real. Tudo que eu trouxe aqui para você foram estratégias e comportamentos que eu tive que colocar na minha rotina, cruciais e eficazes para fazer essa transição e continuar nesse processo. Porque parar, qualquer pessoa para um tempo, mas eliminar de uma forma definitiva o álcool da sua vida. E o primeiro é identificar os gatilhos e criar um plano de ação. Identifique os momentos, pessoas e situações que normalmente levam ao desejo de beber. Uma vez identificados, crie um plano para lidar com esses gatilhos. Por exemplo, se as festas, se o final de semana, um gatilho para você, você vai precisar criar uma lista. Você precisa criar uma lista de desculpas que você vai dar para esse povo. Porque, meu filho, até aniversário de gato eu já fiz. Foi isso que aconteceu comigo. Eu precisei aprender a dizer não. Porque as pessoas, elas querem alguém que esteja ali no mesmo ciclo de vícios delas e de comportamentos. Por exemplo, eu hoje em dia, meu social é o que pessoas que gostam de academia, pessoas que gostam de conversar sobre autoconhecimento. Mas antigamente eram as pessoas que gostavam de ir pra beber. Perder tempo lá. Então eu precisei rever as pessoas e os ambientes que eu ia. Eu comecei a sair mais sozinha, sabe? Faça um date com você ou com seu marido, sua namorada, enfim. Busque coisas que não tenha álcool, que não traga esse gatilho pra você. Aí vai ser mais fácil. Substituir hábitos e rotinas. Substitua o ato de beber por atividades que tragam prazer e relaxamento, como caminhar, praticar esportes, ler, escrever, ouvir música. Eu já falei aqui que a leitura e que a escrita é uma estratégia que eu coloquei na minha vida. Eu sempre fui muito adepta aos esportes, né? Mas eu lembro que no final de semana, eu saía muito para caminhar. Colocava meu fone de ouvido. E enquanto as pessoas estavam indo para as festas, por exemplo, num domingo de manhã, as pessoas estavam voltando para casa de ressaca, eu estava fazendo minha caminhada, 6 horas da manhã. Então, você vai precisar criar essa rotina. Incluir coisas que te dão prazer, né? Que te dão prazer. Você precisa substituir. Porque se você ficar em casa, aí chega a sexta-feira, você... Então, na sexta-feira, que pra mim era um dia muito gatilho, eu desligava meu celular, né? Ficava muito ansiosa, óbvio, mas eu desligava meu celular. Eu ia pedir uma comida que eu gostava, botava um filme, uma série, sei lá, começava um livro novo, chamava algum amigo, alguma amiga pra conversar sobre essas coisas que eu tô fazendo agora, né? Sobre minha nova vida, desabafar, enfim. Cada um sabe o que dá prazer, né? O que
traz mais essa sensação de leveza, porque vai ser um momento desafiador. O terceiro ponto é manter o corpo e a mente ocupados. Envolva-se em atividades que exijam concentração e motivação, como exercícios físicos, arte, aprendizado de novos hobbies ou um voluntariado. Manter-se ocupado reduz a probabilidade de pensar em beber e ajuda a criar novos circuitos de recompensas no cérebro. Por exemplo, uma coisa que eu fiz foi silenciar os meus amigos nas minhas redes sociais. Porque, assim, stories, né, das pessoas se divertindo, das pessoas tirando foto lá de onde tá tudo maravilhoso. Mas eu já contei aqui que não era maravilhoso nada. Quando eu chegava lá, as pessoas estavam do mesmo jeito que estavam quando estava me chamando, né? Então, só é uma... Porque quando você bebe, você fica muito animado, né? Você fica achando que tá muito animado, você sabe que não tá. Verdade é essa. Então, a gente fica muito animado com aquela coisa, mas é uma coisa muito superficial. Eu silenciava as pessoas, eu bloqueava as pessoas. E você vai ter que esquecer, você vai ter que esquecer. Mas o que vão achar de mim? Você precisa focar no seu processo. Depois você volta para esses amigos. O que aconteceu comigo? Eu sumi de todo mundo. Eu sumi absolutamente por um ano. E ninguém me via nada em nenhum lugar. Eu sumi, eu foquei em como eu ia tirar o álcool da minha vida. E eu comecei a fazer meus processos, eu não tava nem aí. Porque se você não se colocar em primeiro lugar nessa fase, você não vai conseguir. Mas eu só encontro essa pessoa na sexta-feira. Você vai pra esse ambiente, você vai. Se vai beber, não tem pra onde correr. Você tá tentando sair, então você precisa se comprometer. O quarto ponto é buscar apoio social. Você compartilhar, né, a sua decisão com as pessoas próximas, né? E no início eu vou te contar, as pessoas falam, tu vai beber, tu vai parar de beber nada. Eu não sei até que dia que essa pessoa vai parar de beber. As pessoas começam a fazer chacota. Então você precisa escolher para quem você conta a sua decisão. Ou então não conta para ninguém. Procura uma ajuda profissional, né? Se tiver uma AA aí na sua cidade. Eu ainda pensei, viu, na época, de ver como é, mas estava fechado. Juro, eu fui umas 2 vezes. Porque eu queria ajuda. Gente, a melhor coisa da vida é você se colocar no lugar de aprendiz. Se alguma coisa está travando a sua evolução, você precisa se colocar como um aprendiz, porque a gente está aqui para evoluir. Então, se você tá num processo em que você não tá conseguindo sair sozinho e você fica com vergonha ou fica se sentindo superior àquelas pessoas que estão lá, você tá totalmente indisponível. Indisponível, essa palavra. Então, eu tava assim, empenhada, real. E eu não tava nem aí para o que as pessoas iam falar. Porque agora que eu estou liberta disso, as pessoas olham para mim e falam, Mila, como tu é forte. Mila, você é uma pessoa disciplinada. Mila, mas lá atrás ninguém falava isso. Se eu fosse contar para alguém, as pessoas iam fazer chacota. Então eu fui criando estratégias eficazes, estratégias em que eu sabia qual seria o resultado final. Eu fui buscar uma ajuda profissional, uma psicóloga, né? Não fui lá no AA, infelizmente porque estava fechado, porque senão eu teria ido também. Eu sou essa pessoa, porque eu tô aqui para aprender, né? Eu não vou deixar o que eu sei me prender, porque o conhecimento para mim, ele é algo que liberta a gente. Se você tem conhecimento e você fica se sentindo superior às outras pessoas, você não tá aprendendo nada. Você só tá dizendo que tá lendo, que tá fazendo isso, que tá fazendo aquilo, mas na prática, na vida real, você continua uma menininha birrenta, mimada. Então, se comprometa com você. Com você.
com a sua saúde física e mental. O quinto passo é praticar técnicas de redução de estresse. A abstinência do álcool muitas vezes aumenta o estresse e a ansiedade. Praticar meditação, técnicas de respiração profunda, yoga e outras práticas de relaxamento ajudam a equilibrar o sistema nervoso e a lidar melhor com esses sintomas. Você sabe que eu busquei isso, né? Eu me encontrei na yoga. Eu comecei a fazer assim, eu já estava trabalhando técnicas, né, de respiração consciente. Eu aprendi uma habilidade muito legal chamada Low Pressure Fitness, acho que é assim que se fala, que é o LPF. Então eu fiz isso com uma fisioterapeuta, né, que tinha essa técnica e que me passou assim, transformou a minha vida. Foi bem nessa época assim que eu já tava nessa transição. Aí depois, em 2021, eu conheci o yoga. Eu vou deixar aqui um link do canal da Raíssa Zucal, que transformou a minha vida. São meditações pequenas, sabe? Ai, Mila, mas eu sou... Gente, eu era a pessoa mais ativa que eu conhecia. Ansiosa, aquela coisa, não podia ficar parada. E hoje, eu medito. Se você deixar, eu medito de manhã e tarde e noite. Ano passado eu fiz isso. Gente, eu meditava o dia todo. Só que esse ano eu já tenho outras questões, né? Então, assim, eu tenho que equilibrar isso. Eu fiz isso no processo lá. Muito. Então, ano passado eu meditava muito. Eu nunca meditei tanto na minha vida. Eu acordava de madrugada para meditar, eu dormia meditando, eu acordava de manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, meditava. Se tivesse uma vaguinha meio-dia, meditava. E o que é meditação? Como eu acredito, eu sei que tem várias pessoas que acreditam em várias coisas, mas a minha forma de meditar é silenciar a minha mente. Ai, Mila, mas não vai vir um bocado de pensamento. Vai, mas você não vai deixar eles chegarem até você. Meditar, pra mim, é silenciar e ouvir o meu corpo, ouvir Deus, é ouvir o silêncio, basicamente, né? Utopia, mas assim, é se sentir silenciado. E isso é uma habilidade que você aprende. Então eu reaprendi a respirar. Hoje eu respiro de uma forma consciente. Nos meus momentos de ansiedade, né, de resolver coisas. Isso me ajuda hoje a resolver minhas coisas, tomar as minhas decisões. Então foi uma habilidade que eu aprendi que transformou a minha vida. E o yoga é assim, é uma técnica em que você sente o seu corpo. Como eu trabalho com balé clássico tem outra linha, né? O yoga são alongamentos, né? Posições. Eu não sei, assim, de forma profunda falar sobre o yoga, porque eu também não busquei saber, assim, tão, né, tecnicamente. Mas eu sei o que eu sinto. Eu divido com você o que eu sinto. Na meditação, eu me sento ou me deito e me deixo silenciar. Então, a minha respiração, ela se torna o meu foco, né? Eu tento tirar os pensamentos focando na minha respiração. Então, você tá ali fazendo suas respirações, inspirando, expirando. E tem as técnicas, né? Tem várias técnicas que a gente pode fazer. E o yoga, né? A yoga, enfim, como você queira chamar, você faz exercícios com respiração. Então, com consciência, você leva a consciência para o seu corpo. Assim, as pessoas deixaram isso muito místico, né? Assim, o yoga, aquela coisa de Buda, aquela coisa. Não é.
Não é. A nossa respiração é a nossa maior cura. Então, quando eu estou ansiosa, ao invés de tomar não sei como é que chama, gente, porque eu nunca tomei essas coisas, né? Eu lidei com meus processos de uma forma muito saudável. Óbvio que cada um tem a sua vida, cada um tem a sua trajetória, cada um busca o que acredita, mas eu acredito que se eu consigo, você também consegue. Eu acho que eu não sou superior, né? A você ou a ninguém. Então a gente só precisa estar aberto, porque muitas vezes você não está aberto para as coisas novas. Você quer mudar de vida, você quer ter novos comportamentos, novos hábitos, mas você acha que tudo é besteira. Você acha que tudo Então quando a gente está assim, com o copo muito cheio, a gente não se abre para novidade, para uma coisa transformadora, para o novo, né? Para uma nova realidade. Então essa é a verdade. Eu, nesse processo, eu estava muito aberta. Eu fui me desfazendo do meu ego. Óbvio que ainda tenho, né? Minhas questões. Mas assim, eu fui me despindo dessas cargas de isso é isso. Isso é não sei o quê. Isso... Eu sempre fui muito assim, viu? Você tá conhecendo a versão minha? Trabalhada. Mas eu era a pessoa que reclamava de tudo. Então, se você não estiver aberto a um novo conhecimento, a novas técnicas, experimenta pelo menos. Experimenta. Eu me encontrei na massoterapia também. Olha, gente, eu busquei tanta coisa. Ho'oponopono, e foi limpeza de Arcanjo Miguel, e foi tanta coisa que eu fiz na minha vida, né? Foi reiki, massagem com pedras, cristais, tudo que você imaginar eu tive que buscar, porque eu não queria mais ser aquela pessoa. E aquelas pessoas que me julgavam estavam vivendo uma vida, porque eu vi uma frase esses dias, porque eu sou assim, assim. Não, você conhece a raiz da pessoa pelos frutos que ela dá. Se a realidade da pessoa é uma realidade em que ela tem que tomar vários remédios, em que ela está triste, em que ela é sedentária, que ela está cheia de doenças, infelizmente não é isso que eu quero seguir. Mas o álcool é bom a gente se... Sim, mas vamos olhar a fundo como é a vida dessa pessoa. Vamos olhar um pouquinho a mais, porque se parar comigo contar 2 minutos da vida, eu já sei como é. Então hoje, se eu sento com você, você vai saber que sim, que o meu passado, ele não era como o meu presente. Mas que eu tive que ter um ponto de partida, né? Então, esse é o seu momento. Se você está em busca desse tipo de vídeo, é porque você está nesse processo. Se abra para conhecer o novo, para se permitir vivenciar uma nova vida, e aí tudo vai acontecer. O 6º ponto é focar em nutrição e hidratação. A recuperação do uso de álcool pode ser auxiliada por uma alimentação balanceada e uma boa hidratação. Consumir alimentos ricos em vitaminas e minerais, especialmente do complexo B e magnésio, podem ajudar a restaurar o equilíbrio do corpo e reduzir os sintomas físicos da abstinência. Então, quando eu tirei o álcool da minha vida, óbvio que você fica naquela coisa, né? Preciso colocar coisa. Eu me hidratava muito até hoje, né? Eu amo água. Eu sempre tomo água com a sensação de limpeza, né? Eu tomo água limpando o meu corpo das coisas que não são minhas, né? Dos hábitos ruins. Eu acredito que tem muita força. Então, quando eu tô tomando água, eu sempre tô mentalizando que aquela água tá limpando o meu organismo, que tá me hidratando, que tá me deixando melhor que ontem. Falando coisas boas pra mim. Porque eu mereço coisas boas, eu mereço uma nova vida, eu mereço ter um corpo saudável. Eu mereço não ser como a maioria dos meus familiares que estão debilitados. Eu tô vendo, gente, essas pessoas pagando preços altos.
Então a única coisa que eu posso fazer é reclamar com minha mãe, com meu avó, não sei quem? Não. Eu acredito que cada pessoa tá fazendo a sua escolha. A gente pode sim incentivar e motivar as pessoas, mas a gente não pode fazer com que as pessoas vivam as nossas decisões. A gente que precisa viver na nossa própria vida, a gente precisa ser adulto e responsável para viver as nossas próprias escolhas, né? E arcar com tudo isso que a gente está escolhendo. O 7º ponto é restabelecer pequenas metas e celebrar as conquistas. Divida o seu processo de recuperação em pequenas etapas e comemore cada vitória. Seja um dia, uma semana, um mês sem beber. Faz isso aqui no meu canal. Vai contando aí os dias, vai colocando. Faz isso, parece besteira, mas não é. Se fosse besteira, todo mundo conseguiria fazer. Se fosse tão óbvio, todo mundo estava curado de muitas coisas. Mantenha a motivação alta e cria uma sensação de progresso. Eu comprei um planner. Deixei ela aquela inglesa, ó. Eu comprei um planner o ano passado pra ficar controlando, né, os dias que eu passava sem beber. E aí eu lembro que foram vários quadradinhos, eu completei. Depois eu mostro aqui em outro vídeo, que ele tá em outra cidade, mas eu completei, eu falei, eu consegui. Quando eu completei 1 ano, né? 1 ano sem álcool. E eu escrevi também uma carta para o meu eu do futuro. E eu escrevi também os motivos. Os motivos por que eu tava parando. A gente precisa ter isso muito claro. A gente precisa ter os nossos motivos claros. O que é que essa substância tá fazendo na minha vida? Por que eu quero parar? Cria uma lista. Não acho que é besteira, não. Cria essa lista. Faz tua lista. Vai fazendo. Coloca como um exercício diário. Ao invés de ficar rolando no Instagram o dia todo, coloca como exercício diário. Você levanta e fala uma coisa. Levanta, escreve outra coisa. Dá muito certo. Dá muito certo. 8º ponto é consultar um profissional de saúde. Para as pessoas que enfrentam sintomas graves de abstinência, como tremores, insônia ou crise de ansiedade, é fundamental buscar ajuda de um profissional de saúde, né? Tem pessoas que usam medicamentos, enfim, cada pessoa tem o seu caso, cada pessoa tem a sua história e é importante a gente respeitar. Dentro da minha história, dentro do que eu vivi, eu não tomei remédios, né? Psicóloga também eu busquei, né? Mas foi porque eu não precisei, eu não achei que eu precisei. Mas se eu tivesse achado, eu teria ido atrás. Porque lembra, o ego mata a gente. O ego deixa a gente num lugar muito ruim. Então, rompe isso, rompe esse medo das pessoas, o medo, enfim, do julgamento. Porque só você vive sua vida. Os outros não vivem o que você vive. Eu separei aqui os principais sintomas de abstinência de álcool. Sintomas físicos: tremores, suor excessivo, dor de cabeça e náuseas, batimentos cardíacos acelerados, insônia, convulsões. Os sintomas psicológicos são ansiedade, irritabilidade, depressão, desejo intenso, né? Então aquela vontade de beber todas, enfim. E acaba, né, acontecendo, se você não se cuidar, se você não buscar estratégias, vai acontecer e você vai se sentir muito pior, né? Você vai voltar a estaca zero. E a confusão mental. E, né, eu fui mais a fundo, né? Eu pesquisei em relação ao meu sintoma, na verdade, a minha abstinência, que foi transferida para o açúcar. E aí eu vi que existem 3 fases, né, dessa abstinência. Tem a fase aguda, que dura entre 3 e 7 dias, né? Tem a síndrome de abstinência prolongada ou pós-aguda, que quer dizer que é meses e anos,
Não, os sintomas são fadiga, mudança de humor, dificuldade de concentração, irritabilidade. Tem que ter alguém para te ajudar ou buscar muitas estratégias, essas que eu já te contei lá em cima. Então, a substituição de vícios, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então, o desejo, no meu caso, o desejo de substituir o álcool por outra substância é bastante comum. Isso ocorre porque o álcool afeta o sistema de recompensas do cérebro, alterando a produção de dopamina e serotonina. Quando o consumo é interrompido, o cérebro busca outra forma de ativar esses circuitos de prazer, levando à compulsão por alimentos doces, nicotina ou até café. Então você precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque, na verdade, eu já tinha essa tendência de ir pro açúcar. Então, comecei a observar, eu já fui logo, fazendo meus jejuns, minhas coisas. Mas, assim, foi muito, muito desafiador. Então, para você não entrar em outro tipo de vício, já vai sabendo disso aí para não acontecer o que aconteceu comigo, né? Eu fui pro açúcar. Essa substituição também está relacionada ao fato de que o álcool possui muitas calorias vazias. E quando a pessoa para de consumir, o corpo tenta compensar com alimentos calóricos e ricos em açúcar, criando um novo ciclo de dependência alimentar. A boa notícia é que, com o tempo, o cérebro começa a se reequilibrar e o desejo intenso por açúcar tende a diminuir, especialmente se houver um foco na alimentação balanceada e em práticas saudáveis. Então eu tive que fazer isso, focar 10 vezes mais nos meus jejuns, na minha alimentação, né, na água, em frutas. Eu coloquei aqui algumas estratégias para você lidar com a substituição dos vícios. Planejar as refeições. Comer alimentos ricos em proteína, em fibras, para ajudar a reestabilizar o açúcar no sangue e reduzir o desejo por doces. Segundo ponto, práticas de relaxamento, né, minha gente? Não adianta que tudo que eu pesquisei sempre vem atividade física, sempre vem, porque é onde a gente vai ter dopamina, serotonina, endorfina, a gente vai ter, sabe, coisas que vão nos ajudar, né? Vai caminhar na grama, vai para uma praia, viaja, faz uma coisa, vai visitar alguém diferente que você nunca mais viu. E o apoio psicológico, né? Também tem esse ponto. Sempre buscar uma terapia, né? Se você não pode fazer uma terapia, coloca aí os mantras, coloca aí as meditações. Vai buscar o que você consegue. Ai, Mila, mas eu não tenho dinheiro. O YouTube tá aqui. Olha os meus vídeos aí pra você assistir todo dia. Então, busca o que você pode. Por anos eu fiquei aqui no YouTube, pesquisava o assunto e via milhares de coisas. Eu passava o dia todo estudando. No ano passado eu passei o dia todo estudando. Meus finais de semana. Eu tive que fazer uma escolha. Ou a gente fica reclamando que não tem isso, que não tem aquilo, ou então a gente faz o que tem que fazer. Essa é a grande verdade, né? E a estratégia das pessoas que evoluem, das pessoas que estão melhores a cada dia. Esses foram os pontos, né, que eu separei para esse vídeo. Eu espero que te ajude, porque foi o que me tirou daquele buraco, né, onde as pessoas achavam que era besteira, onde as pessoas achavam que eu estava sendo muito chatona do rolê. Só que a minha vida física, emocional, espiritual e familiar estava sendo afetada. A minha vida profissional, os meus sonhos, meus objetivos. Eu estava fundada naquele lugar. Então eu precisei tomar uma decisão. E eu fiz isso por mim. Né? Eu tô tendo
Eu sempre digo, né? Eu tô tendo uma oportunidade de cortar vícios familiares, traumas. Eu tô tendo a oportunidade de ser uma pessoa diferente, né? Deus me deu essa oportunidade, minha mãe me deu essa oportunidade, meu pai me deu essa oportunidade de estar aqui vivendo o melhor. Então eu vou fazer jus a isso. E esse canal é a contribuição por tudo de mais incrível que está acontecendo na minha vida. Eu sei que eu sou muito amada por Deus. E eu sei que a minha espiritualidade sempre vai ser a minha grande força. Muito obrigada por estar aqui. E eu espero que você esteja firme nessa jornada. Um beijo.